Não é falta de treino. Tu emagreceu, voltou para academia, melhorou a alimentação, mas a tua barriga continua ali. Talvez o erro seja tentar resolver como gordura algo que pode não ser gordura. Talvez tu esteja procurando a resposta no lugar errado. Por isso, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê tu pode estar errando. Dr. Daniel Plástico aqui e hoje tu vai entender porque algumas barrigas não voltam depois da gravidez. O erro que faz muitas mulheres perderem anos tentando resolver a coisa errada. Um teste simples que tu pode executar agora, hoje, que pode levantar uma suspeita importante. E uma descoberta científica que ajuda a explicar porque duas mulheres podem fazer tudo igual e ter resultados completamente diferentes. Porque essa é uma dúvida que aparece praticamente toda semana aqui no meu consultório. E talvez ela esteja acontecendo contigo agora. Por que isso acontece? Quero que tu imagine duas mulheres. As duas tiveram filhos, as duas voltaram lá para academia, as duas se alimentam bem, as duas têm praticamente o mesmo peso, as duas vestem praticamente o mesmo número. Mas existe uma diferença entre elas. Uma delas olha para o espelho e sente que conseguiu recuperar a barriga de antes da gravidez. A outra, ela continua com a sensação que ainda parece grávida, sente meio estufada. Como isso é possível? A maioria das pessoas responde rápido demais. É por causa da gordura, mas nem sempre é gordura. E aqui está o primeiro erro. Achar que toda barriga pós-gravidez tem a mesma causa porque não tem. E quando tu tenta resolver o problema errado, normalmente também encontra a solução errada. O erro que atrasa muitas mulheres. Agora presta atenção nisso, porque eu vejo esse erro toda semana aqui na clínica. Toda semana vem uma paciente aqui com essa dúvida. A barriga continua ali, então a mulher conclui: preciso emagrecer mais. Aí ela emagrece, a barriga continua. Preciso voltar para academia. Aí ela volta lá para academia, a barriga continua. Preciso fazer mais abdominal, me esforçar mais. Aí ela faz e a barriga continua. Talvez isso já tenha acontecido contigo. Talvez tu tenha feito exatamente essa sequência que eu citei agora. Porque parece lógico. Se a barriga me incomoda, eu preciso, esse é sinal que eu preciso me esforçar mais. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se o problema não for essa falta de esforço, tu já está te dedicando bastante e mesmo assim não vai resolver. Recentemente uma paciente me disse: doutor, parece que o meu corpo mudou, mas a minha barriga ficou para trás. Mudou todo o meu corpo, todo o contorno, mas a barriga eu não consigo mudar, melhorar. E aquilo resume o que muitas mulheres sentem. Talvez você esteja sentindo, né? As roupas mudam, o peso muda, o rosto muda também, mas a barriga ela parece que segue regras dela, regras próprias da barriga. A barriga não muda. Quando isso acontece, muitas mulheres começam a acreditar que estão falhando, quando na verdade pode ser que apenas elas estão tentando resolver a causa errada com a solução errada. O teste que tu pode fazer hoje. Agora, deita de barriga para cima na tua cama mesmo, dobra os joelhos e tenta levantar levemente a cabeça, como se fosse fazer um início no abdominal. E tu observa a região do meio, a região central da tua barriga. Em algumas mulheres pode aparecer uma elevação assim na barriga, um abolamento bem no meio, uma espécie de volume projetando a barriga para frente. Isso pode ser a diástase. Também tu pode botar os dedos aqui no meio da barriga e sentir a diástase também, uma separação da barriga. E se isso acontecer, vale a pena tu investigar melhor. Mas cuidado, porque agora vem a parte que quase ninguém te explica. Nem toda barriga após a gravidez tem a mesma causa. Nem toda barriga é gordura. Quando a internet descobre uma palavra nova, normalmente ela exagera. Isso aconteceu com a diástase também. Hoje parece que toda barriga que a gente vê na internet pós-gravidez é diástase. Mas a realidade ela é muito mais complexa. Imagina uma parede tipo essas de casa mesmo assim. Se a parede estiver suja, uma pintura nova vai resolver. Mas se existe um problema estrutural mesmo, só pintar não vai resolver. E com a barriga acontece algo parecido. Emagrecer ajuda quando o principal problema é gordura. Mas quando existem outros fatores, tu pode emagrecer e ainda continuar incomodado. Quando eu examino uma paciente aqui na clínica, aqui no consultório, normalmente eu encontro 4 cenários. O primeiro cenário é predomínio só de gordura na barriga daquela paciente. O segundo é predomínio de flacidez. O terceiro é predomínio da diástase. E o quarto é o mais comum de todos. É uma combinação das 3 coisas. E isso muda completamente a conversa. Porque duas mulheres podem parecer muito parecidas numa foto, mas terem causas daquele estufamento, daquela barriga completamente diferentes. E, consequentemente, vão ter soluções também bem diferentes. Uma história que me marcou. Uma paciente me contou que entrou numa loja para comprar uma roupa. Ela experimentou uma peça, experimentou outra e ela saía sem comprar nada, porque nenhuma roupa fazia ela se sentir melhor, para se sentir bem, melhorar a autoestima dela. Nada ficava bem. E ela não estava reclamando do peso quando ela me contou isso e faz 4 anos essa história. Ela queria entender por que a barriga parecia não acompanhar o resto. Ela treinava, se dedicava, cuidava da alimentação, fazia atividade física, melhorou todo o corpo, mas a barriga dela não conseguia melhorar, parecia não acompanhava o resto do corpo. E essa dúvida é muito mais comum do que a maioria imagina. A descoberta que mudou a conversa. Durante muito tempo, se acreditou que bastava esperar, bastava treinar mais depois da gravidez, fortalecer mais o abdômen e tudo voltaria ao normal, a barriga voltaria ao normal. Mas isso não necessariamente é verdade. Isso já tem alguns estudos que mostram. Os estudos mais recentes, eles começaram a mostrar uma realidade mais complexa que isso. Um estudo publicado na British Journal of Sports Medicine acompanhou mulheres após a gravidez. E ele mostrou que aproximadamente 60%, 2 a cada 3 mulheres praticamente, apresentavam diástase 6 semanas depois do parto. Depois de ter o bebê, 6 semanas depois ainda estavam com diástase. Mas mesmo depois de um ano, cerca de 1/3, 1 a cada 3 mulheres, ainda apresentavam algum grau de afastamento muscular, um ano depois da gestação. E o que
realmente me chamou a atenção foi outra descoberta de outra revista. Na verdade, essa saiu na Scientific Reports do grupo Nature. A recuperação da barriga, ela não depende, isso é bem interessante, ela não depende apenas do treino, não depende também apenas da dieta. E ela também não depende apenas da disciplina da pessoa. Ela pode ter tudo isso e não recuperar a barriga. Existem outros fatores, fatores biológicos, fatores das características dos tecidos, mudanças que acontecem durante a própria gravidez, e todos eles influenciam diretamente a recuperação do abdômen. E esse estudo, ele desafia uma crença muito comum. A ideia é que tudo, que recuperar a barriga depende apenas do teu esforço. Se eu treinar mais, aquela ideia, né, de se tu treinar mais, tu vai melhorar, se tu treinar mais, emagrecer mais, vai melhorar, mas a realidade ela é mais complexa que isso. E entender isso muda completamente a forma como muitas mulheres enxergam o próprio corpo, a própria barriga, como tu te enxerga também. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início? Por que duas mulheres fazem tudo igual e têm resultados diferentes ou completamente diferentes? E aqui está a resposta. Porque nem tudo depende apenas da tua força de vontade, da força de vontade de cada um. Nem tudo depende apenas da disciplina. Nem tudo depende apenas do treino. E talvez tu esteja te culpando à toa. E eu vejo muitas mulheres carregando uma culpa desnecessária. Elas acreditam que falharam, que deveriam ter treinado mais, que deveriam ter emagrecido mais, que até deveriam ter feito algo diferente. Mas muitas vezes existe uma explicação real anatômica, o corpo mesmo, né? Para aquilo que tu tá vendo, que os pacientes estão sentindo e vendo também. Mas isso não significa que tem que desistir, significa que tu precisa talvez entender isso que eu tô te explicando nesse vídeo. Porque só depois que tu entende a causa é que tu consegue escolher a melhor solução. Então, o que realmente ajuda? A resposta é depende. E essa provavelmente é a resposta mais honesta que eu posso te dar hoje. Por quê? Porque se o problema principal for a gordura, o caminho é um. Se o problema principal for a flacidez, o caminho é outro. Se existe uma diástase significativa estufando bastante a barriga, o raciocínio ele vai mudar novamente. E quando existe uma combinação dessas três coisas, aí a gente precisa analisar caso a caso. Por isso que o tratamento correto, ele sempre começa pelo diagnóstico correto, não pela solução. Às vezes a gente quer atravessar as coisas, né? Mas primeiro o diagnóstico é o mais importante. E agora tu já sabe, nem toda barriga pós-gravidez é gordura. Nem toda barriga pós-gravidez é falta de treino. E nem toda barriga pós-gravidez tem a mesma solução. Mas isso cria uma nova pergunta. Como saber quando a academia ainda pode ajudar? Você está com vontade de treinar, de ir adiante, mas será que ela ainda ajuda? A academia vai ser importante para ti? E quando existe algo que os exercícios provavelmente não vão resolver sozinhos? E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Nessa playlist aqui vai ter um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Eu já quero que tu clique para te inscrever no canal, ativa as notificações do sininho, não esquece, e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!